Junta-se a nós, à distância, André Moraes, especialista em proteção civil. André, muito bom dia. Começamos por um comentário ao perigo que este cabo pode representar. A libertar faíscas. Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Aquilo que estávamos a assistir, são os efeitos colaterais daquilo que foi a depressão. Basicamente, aquilo que terá que ser feito é pela redes fazer o desligar da passagem de corrente elétrica e evitar que aquilo possa trazer efeitos colaterais. Muito provavelmente acontece, e já pelas vossas imagens já havia meios de socorro no local. A tentativa é que evitar os danos diretamente ligados àquilo que possa ser a uso humano ou a proximidade humana, porque na verdade com a precipitação etc. a nível florestal não havia esse risco, mas se fosse no verão teríamos aqui outra situação mais complexa que teria que ser o incêndio rural. Neste caso aqui é evitar que as pessoas possam estar perto e criar ali uma malha de proteção e esperar que a concessionária, ou seja, a redes, possa interromper o fornecimento daquela zona para poder repor a normalidade, que nos próximos dias será muito complexo por todos os eventos que nós temos assistido. André, chegaram-nos da parte do autarca da Batalha críticas e problemas relativamente ao funcionamento do Ciresp, que falhou, pelo menos na Batalha, diz o autarca. Mais uma vez assistimos a falhas do Ciresp, que tem de estar operacional nestes momentos. O que é que está a falhar enquanto ao Ciresp? É a falta de investimento? Não me parece que seja falta de investimento, porque os valores que nós ouvimos e que lemos são significativos. Aquilo que me parece é que o sistema tem que ser robustecido, ou seja, tem que ser valorizado, tem que ser melhorado, porque existem e foram já devidamente identificadas há muitos anos, e todos os anos são identificadas zonas cinzentas, zonas onde o equipamento não tem cobertura, não funciona. Cada vez são menos, como é óbvio, cada vez existe um melhoramento e um aprimoramento desta rede de comunicação para os agentes de proteção civil. Agora, também é expectável que os autarcas percebam que deve haver redundância, ou seja, estes sistemas é o Ciresp, mas depois tem que ter sistemas redundantes. Estamos a falar da rede operacional de bombeiros, da rede especial de proteção civil, ou seja, criar também aqui redundâncias para em caso de catástrofe e acidente grave, foi o que aconteceu. Nós temos o território com sinais claros de uma catástrofe natural e aquilo que nós temos que ter a nível municipal são redundâncias também para poder comunicar entre os agentes de proteção civil, porque se quisermos ir por esse prisma, por esse caminho, não é possível termos postos da GNR ou da PSP que já não têm capacidade de poder ter luz porque não têm geradores, por exemplo. Ou seja, temos que ir à base. Nós no dia 28 de abril de 2025 tivemos o apagão e de lá para cá não houve um crescimento significativo, não houve uma valorização significativa daquilo que eram os efeitos de um risco tecnológico, foi o apagão, e agora de um risco natural, que teve um grau de destruição muito grande. Estamos a falar de concelhos como Leiria, Marinha Grande, Pombal, que a interrupção do abastecimento de luz, de água e de comunicações está sem reposição prevista, ou seja, vamos ter vários dias em que as pessoas e as infraestruturas críticas vão ter muita complexidade naquilo que é a prevenção, a preparação e a capacidade de repor a normalidade. André, que análise podemos fazer à ação do Governo nesta altura, mais de 24 horas depois do pior ter passado, muitos dias depois das previsões? Que leitura pode ser feita à ação do Governo Montenegro, que diz que precisa primeiro de perceber no terreno todos os condicionamentos causados pelo mau tempo? Eu parto da sua questão em duas, ou seja, primeiro temos que, para podermos avaliar o Governo, temos que dizer ao Governo que deve dar ao patamar municipal, ou seja, às autarquias, aos municípios, um valor acrescido, ou seja, tem que haver uma delegação de competências na área da proteção civil municipal que já existe, acompanhado por um pacote financeiro e acompanhado por uma questão muito importante, que é criar uma estrutura mais homogénea de proteção civil nos municípios. Nós temos câmaras municipais que têm muitos trabalhadores, têm técnicos superiores, assistentes técnicos, assistentes operacionais e têm um trabalho de planeamento, prevenção e mitigação, e depois temos outros municípios que não têm basicamente ainda nada montado a nível de proteção civil. Ou seja, temos um país a várias velocidades e o Governo aqui tem uma responsabilidade, que é regulamentar a proteção civil municipal e dar capacidade à proteção civil municipal de poder operacionalizar. Depois aí, se nós tivéssemos essa estrutura já a funcionar, podíamos avaliar localmente a capacidade, porque é o Presidente de Câmara o principal responsável de proteção civil municipal, mas o Governo tem uma responsabilidade de todo o país de poder criar condições a nível municipal
para que as pessoas, os concidadãos, estejam protegidos. E acho que esta é a leitura que nós devemos fazer. Isto é um risco natural, não temos capacidade de perceber se poderia ser menor ou maior, porque o impacto seria sempre severo, gravoso, mas a mitigação e o planeamento podia ser outro e podia ser para outra preparação. E nós hoje assistimos as pessoas com uma cultura de risco muito baixa, porque também é uma das funções do patamar municipal informar, sensibilizar e capacitar o cidadão. E nós estamos a falhar um bocadinho aí, que é o início deste processo, que é o ciclo da emergência. E era isso que nós tínhamos que mudar pragmaticamente. E este aviso vermelho que foi instituído e que todos tivemos conhecimento dele, sendo mais grave, teria de ter havido outro tipo de procedimento neste caso? As pessoas teriam de ter ficado em casa respeitando este aviso vermelho? Houve aqui alguma falha? Sim, um aviso vermelho não obriga uma entidade patronal a dispensar um trabalhador. Mas devia? Poderia-nos... Desculpe, não percebi. Mas devia obrigar? Nós temos que pensar se existe um aviso vermelho e se a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil colocou o estado de prontidão no nível máximo em alguns distritos, alguns concelhos também. O que é que acontece? Acontece que, se há perigo de vida humana, devíamos repensar a Lei de Bases de Proteção Civil e que, se na verdade as duas entidades que concorrem para a proteção de pessoas, o IPMA na questão do aviso e a autoridade na questão de resposta, se ambas estão em concordância de elevar ao estado máximo de gravidade a ocorrência que aí vinha, era importante que os municípios pudessem ter ferramentas para tentar reduzir ao máximo a mobilização. Ou seja, não precisamos de estar, como no tempo da Covid, num estado de emergência para as pessoas estarem, entre aspas, restritas na sua habitação. Se nós temos um evento meteorológico que pode pôr em causa a vida humana, teríamos que tentar reduzir ao máximo aquilo que é essencial, a movimentação. E por isso é que eu digo que a Lei de Bases de Proteção Civil tem que ser repensada, é de 2006, tem que ser repensada também neste patamar para perceber que o cidadão é importante, mas tem que ser envolvido. E para ser envolvido ele tem que ter capacidade de perceber os riscos e os perigos que neste momento grande parte da população não tem. É muito reacionária, infelizmente.